Ó Senhor Deus eterno, Deus sublime, glorioso, santo e bendito, ó Pai, digno de glória, de honra, de majestade, de salvação, de poder, a Ti, Senhor, seja este culto, Senhor, em temor e tremor. A Ti seja adoração, ó Deus eterno, ó Pai, de lábios que professam Teu nome, mas de corações regenerados, ó Pai eterno, vivificados pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor seja engrandecido, seja louvado, que nós possamos, sob a Tua preciosa graça, Senhor, sempre sob a Tua graça, independentes dela, recebendo, ó Senhor, receber, ó Pai, para a nossa profunda necessidade, ó Pai, o poder da verdade, o poder da Tua palavra, que é o meio, o instrumento do Teu Espírito, Senhor. Vivificar, santificar, aperfeiçoar, ó Deus eterno. E, ó Deus eterno, permitir também que os desígnios, os intentos do coração sejam discernidos, Senhor. Ó Pai eterno, nós precisamos dos Teus caminhos, Senhor, não dos nossos caminhos. Precisamos dos Teus pensamentos, não dos nossos pensamentos. E nós confiamos que a Tua palavra, assim como a chuva que desce e depois retorna, Senhor, a Tua palavra também não voltará vazia. Ó Pai eterno, permita-nos nesta manhã, nesta noite, aliás, permita-nos o quebrantamento. Permita-nos, Senhor, sermos alvo da Tua graça, da Tua misericórdia pelo poder da verdade, Senhor. O Senhor é digno de honra, de glória e de salvação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, nós analisamos no decorrer da última semana, a última exposição sobre o flagelo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo antes de ir à cruz. E as profecias, irmãos, de Isaías capítulo 50, verso 6, Isaías 53, verso 5, onde profeticamente passa-se a entender e a perceber, quando profeticamente nós lemos ali, ofereci as minhas costas, e também em Isaías 53, pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas feridas, as marcas nas suas costas. Nós entendemos essas afirmações proféticas 8 séculos antes, meus irmãos, destas coisas ocorrerem com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estas circunstâncias em que Ele foi colocado eram um elemento objetivo do seu ofício de Salvador. Era um elemento objetivo do seu ofício. Então, meus irmãos, nós estamos estudando não meramente eventos históricos, mas nós estamos estudando, meus irmãos, aqui estas realidades como cumprimento das profecias divinas. São coisas pré-ordenadas por Deus na eternidade e primeiramente reveladas aos profetas do Antigo Testamento. E depois, quando esses eventos estão plenamente ocorrendo, no momento que eles estão ocorrendo, e também o Espírito Santo vai permitindo e concedendo aos apóstolos a condição de entendê-las e registrá-las. Isto indica-nos, irmãos, inicialmente, que nós jamais teríamos condições de entendê-las. Jamais teríamos condições de discerni-las por nós mesmos. Há uma verdade suprema, primeiro revelada aos profetas do Antigo Testamento. E depois, nesses próprios eventos, o Espírito Santo deu o devido discernimento aos apóstolos para que estas coisas horríveis, tão terríveis que aconteceram com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pudessem ser discernidas. Meus irmãos, se nós nos separarmos das Escrituras, em qualquer coisa da vida, mas se nós nos separarmos das Escrituras, nós jamais também poderemos entender o significado da cruz de Cristo.
Jamais poderíamos entender os sofrimentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E neste sentido, uma das coisas que nós temos que ter muito cuidado em nossos dias é o estranho desligamento, a estranha separação na religião atual entre cristologia e a cruz. Nós estamos hoje vivendo um meio religioso em que não há uma relação com o Cristo profetizado, o Cristo proclamado pelos apóstolos, mas não é um Cristo ligado à cruz. Meus irmãos, a palavra paixão, não no sentido no sentido romântico, mas a palavra paixão apareceu muito cedo, nos primeiros séculos da era cristã. Ela vem de pacier, sofrer, sofrimento. Desde cedo a Igreja Católica Apostólica Romana, já no IV século, assumiu o uso dessa palavra, mas, meus irmãos, fixou-a apenas em um calendário, anualmente, numa semana, para algumas pessoas lembrarem sobre a chamada Semana da Paixão. As seitas veem um Cristo que serve apenas para a prosperidade, para nos fazer sentir bem neste mundo, em meio às doenças, às necessidades com relação a emprego, a dificuldades variadas sobre relacionamento conjugal. Mas, meus irmãos, também grupos evangélicos em nossos dias suavizam demais a mensagem da cruz de tal maneira que retiram dela a seriedade do problema da relação que há entre o homem decaído e a ira de Deus. Mas, meus irmãos, ainda há o problema do Cristo ecumênico. Alguns aspectos do Cristo ecumênico. O Cristo ecumênico tem um viés acadêmico por detrás dele, principalmente hoje no âmbito das ciências da religião. Há o Cristo ecumênico que é ahistórico, ou seja, ele nunca foi Deus, ele também não tem a prerrogativa de um único Salvador, como as outras religiões também têm. Ele é mais um Salvador, e o Cristo ecumênico é um tipo de personagem que é representante apenas de mais um caminho para Deus, mas não este supremo Senhor da salvação. Contudo, a verdadeira mensagem da cruz, meus irmãos, a mensagem do Evangelho da Graça, revelada em seu Filho, no Filho de Deus, é algo que a igreja jamais deve perder. Ela jamais deve não só deixar de proclamar, mas ela jamais deve deixar de se aprofundar nesta mensagem, entender o próprio sentido do testemunho que ela deve preservar. O apóstolo Paulo chamou isto na primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, verso 16, chamou isto de o mistério da piedade. O mistério da piedade. Esse texto em 1 Timóteo 3,16, irmãos, depois do apóstolo Paulo falar sobre o ministério da palavra de Deus, a seriedade do ministério pastoral, ele vai afirmar sobre o sentido espiritual da igreja, o seu chamado. Então, ele diz lá em 1 Timóteo 3,16, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vejam no mesmo capítulo 3, no verso 9 de 1 Timóteo, aqui ele chama de mistério da piedade, no versículo 9 ele chama de um mistério da fé. Esse mesmo mistério, o mistério da fé, a igreja lida com a mensagem de um supremo Senhor, que está acima da criação, está acima de todos os elementos, quer nos céus, quer na terra, criados. Mas este Senhor, que transcende a criação, encarnou-se e se fez homem para sofrer tudo o que sofreu. E até mesmo os anjos, que jamais viram a Deus, até ele foi objeto de contemplação. E embora ele estivesse dentro e por detrás de uma realidade, meus irmãos, que humanamente não era possível discernir.
Então, necessariamente, embora eles contemplaram, como os homens contemplaram, Cristo no seu mistério, de como ele teve que se conformar aos propósitos de Deus Pai na nossa salvação. Pois bem, meus irmãos, agora nós estamos voltando um pouco esta noite nesses eventos históricos que refletem as profecias, esse mistério que a igreja foi depositada à conta da igreja para que ela fosse coluna e baluarte da verdade. Mas antes de adentrarmos a própria mensagem, vamos dizer, os próprios versículos em si desta noite, nós precisamos, irmãos, antes da exposição em si, nós temos de considerar alguns fatores sobre o registro da crucificação nos evangelistas, especificamente aqui em Mateus. Mas vejam, a primeira coisa que nós temos que entender é a crucificação no interesse dos evangelistas. Os 4 evangelistas registram a crucificação, e eles registram com tantos detalhes, que é difícil nós conseguirmos percebê-los todos ao mesmo tempo, de uma só vez. É possível afirmar, todavia, isso vai ficar muito claro uma leitura dos 4 evangelhos, de que eles não estão preocupados com a cruz em si, no sentido do ato em si da crucificação, os detalhes de como Jesus Cristo foi crucificado. Por exemplo, nós só podemos saber qual foi a cruz que Jesus foi crucificado, as partes do seu corpo, porque havia mais de um tipo de crucificação. Geralmente as pessoas eram ou amarradas, ou elas eram fixadas ali, afixado o seu corpo com cravada, cada parte do seu corpo, as mãos e os pés, com cravos longos. Mas nós só sabemos destas coisas por causa de induções das leituras diversas desses evangelhos. Mas o que prova que eles não estão preocupados com os detalhes em si do ato. Eles têm uma preocupação supremamente acima de tudo isto, as circunstâncias e o significado e o sentido destas coisas em relação ao Senhor Jesus Cristo. O sentido para o qual aqueles atos, aquelas circunstâncias apontam. O Evangelho de Mateus, por exemplo. Os irmãos verão que o Evangelho de Mateus segue o Evangelho de Marcos. Ele é muito sucinto quanto ao ato em si da crucificação. O que ele diverge de Marcos é que no momento da crucificação, Mateus para de fazer citações do Antigo Testamento. Ele não faz citações, mas ele é direto. Ele coloca o registro do que as pessoas falaram com Cristo e das coisas que aconteceram diretamente nas expressões do Antigo Testamento. O Evangelho de Marcos é diferente. Marcos 15, 28 já faz a citação do Antigo Testamento. Diz: estas coisas aconteceram para que se cumprissem. Então, Mateus relaciona de modo direto aquilo que aquelas pessoas fizeram com Cristo e como aquilo está registrado no Antigo Testamento, mas sem citar o Antigo Testamento. Essa é a grandiosidade da maneira como Mateus registra aqui. Vamos para uma outra característica do Evangelho de Mateus, a qual nós vamos nos prender mais acentuadamente esta noite. Mateus se preocupa em registrar e detalhar muito mais a zombaria, o escárnio da condição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos verão que a maior parte aqui do texto desta noite é a citação ponto por ponto dos escárnios, da zombaria e das blasfêmias. Mateus usa praticamente 2 palavras: blasfêmias e escárnio, e também impropérios, que tem a ver com os escárnios dos membros do Sinédrio. Meus irmãos, seu registro tem objetivo aqui de toda a temática do Evangelho de Mateus, de que naquelas cruéis humilhações, como nós vimos
na semana passada, a confissão belga. Cristo não teve só que sofrer fisicamente, ele teve que sofrer dor no corpo e na alma. Então, a sua humilhação cruel aqui, Mateus demonstra que um grande rei, um grande salvador, um filho amado, está sendo amaldiçoado e está sendo blasfemado. Esta é a grande preocupação de Mateus, meus irmãos. Especificamente, vejam os versos que nós nos ocuparemos esta noite. Por exemplo, os versos 34, 35, 39 e os versos 40 e o verso 43. Eles estão imediatamente ligados a pelo menos 3 salmos: o Salmo 69, o Salmo 22, principalmente o Salmo 22 e o Salmo 109. E Mateus está demonstrando como as Escrituras estão se cumprindo, sem que ele precise citá-las. E notem precisamente o ponto de destaque de Mateus. Mateus não pretende nos dar uma noção falsa do que estava acontecendo. Ele não evita os piores momentos da vida de nosso Senhor, os seus sofrimentos, meus irmãos. É muito importante aprendermos os aspectos em que Cristo se fez nosso Salvador e Senhor da nossa salvação. Os evangelistas possuem ênfases distintas, mas Mateus se preocupa, nos conduz aqui ao escárnio, às blasfêmias, à humilhação pública. E é muito importante para a igreja dos nossos dias entendermos Cristo dentro do seu ofício de humilhação. Há muitas pessoas em nossos dias que já se desligaram da mensagem da cruz de Cristo. Elas estão atrás de um novo conceito, uma nova aplicação, um novo diálogo de Cristo com alguma área da vida. Mas, meus irmãos, quando abrimos os evangelhos, especialmente Mateus, nós vemos este destaque que a maioria das pessoas hoje não gosta, não atenta, ou acha uma coisa ultrapassada falar de Cristo na cruz. Muitas igrejas e muitos grupos religiosos hoje amam pregações curtas. Reuniões sociais assumem o lugar da adoração, do culto, e não acreditam mais na necessidade de demonstrar evidências bíblicas do terrível estado da humanidade decaída, manifestada, esse estado manifestado exatamente na condição em que o Filho de Deus teve que assumir a nossa salvação. Meus irmãos, quantas pessoas hoje não estão sendo atraídas por a religião, atraídas por uma religião, mas fora dos termos da palavra do Evangelho, fora dos termos da palavra do Evangelho. Então, nós temos que decididamente fazer como o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 2. Decididamente, temos que voltar à esfera do Evangelho, do seu significado. 1 Coríntios 2, 2, Paulo afirmou: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Os irmãos podem dizer, mas que frase bonita, mas vejam o contexto em que Paulo faz a afirmação. O contexto da cidade de Corinto, uma cidade cosmopolita, de herança intelectual elevada, helenista, que não cria no sobrenatural, não cria na vida pós-morte, não cria na ressurreição. E para eles era um absurdo, para aquela cultura, falar em um Cristo que morreu na cruz. Mas Paulo diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Especificamente, ele vai dizer: a mensagem da cruz é loucura para os que estão no caminho da destruição, é loucura para os que se perdem. Meus irmãos, vamos agora então entrar na exposição propriamente dita do texto. Vamos tentar entender aqui, irmãos, primeiro os versos 32 a 35. O evento histórico da crucificação fora de Jerusalém, como um sacrifício exigido para a nova aliança.
E vejam, meus irmãos, no texto, ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. A morte de nosso Senhor teria de ser necessariamente fora de Jerusalém. Não só por simbolicamente a sua rejeição, simbolizar isto, mas, meus irmãos, porque ele tinha que ser o sacrifício. Ele estava simbolizando aqui, meus irmãos, que ele estava sendo, diretamente, aliás, ele estava sendo maldição dos nossos pecados. Estava sendo feito maldição e como um sacrifício que teria que ser consumado, aquele sacrifício, à luz dos sacrifícios do Antigo Testamento, esse sacrifício teria que ser feito fora da congregação. Tudo que representa maldição, tudo que representa aquilo que Deus condena e rejeita, aquilo teria que ser feito fora da cidade. Meus irmãos, nosso Senhor estava muito debilitado. Nós vimos o flagelo de nosso Senhor no último domingo. Pilatos não ordena que novamente ele seja flagelado, porque ele não suportaria. Um homem do norte, de origem do norte da África, Simão de Cirene. Há muitas especulações sobre este homem. Sabe-se ao certo é que ele é oriundo do norte da África, e alguns acham que ele era um negro. Alguns acreditam a outras linhas que ele era de uma comunidade, porque nesta época havia uma comunidade forte judaica nesta região da África. Mas este homem foi forçado. Ele foi forçado. Ele não foi por motivo próprio. Ele foi forçado a carregar a cruz, porque o nosso Senhor não poderia suportá-la. Naquele momento inicial, em outros momentos, possivelmente, até talvez os próprios soldados romanos tiveram, é uma indução de textual, porque ele estava extremamente fragilizado. O lugar da crucificação seria o Gólgota. O termo usado no original grego é crânion, ou seja, é crânio. É por isso que é chamado também de Calvário. Calvário já é a palavra latina, calvus, a cabeça careca, o scalpo. Então, nosso Senhor foi para esse lugar, que era um lugar público, fora de Jerusalém, mesmo porque ele foi considerado maldição pelo pecado daqueles que o Senhor haveria de salvar. E como maldição, ele teria que ser afora, colocado afora dos âmbitos do templo e de Israel, e de Jerusalém. Meus irmãos, o Gólgota tem o lugar em que ele foi sacrificado, nosso Senhor, tem um significado teológico. Vejam Hebreus capítulo 13, versículo 12 e 13. Qual o significado da morte de nosso Senhor Jesus Cristo fora de Jerusalém? Meus irmãos, nós lemos isto em seu sentido em Hebreus 13, versículos 11 a 13. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Como os sacrifícios do Antigo Testamento, o corpo de Cristo tinha, como os sacrifícios tinham que ter aquela oferta pelo pecado, o corpo queimado fora do acampamento, nosso Senhor também teve que ser sacrificado fora, meus irmãos. Ele está representando aqui não apenas sacrifícios, mas tudo que é amaldiçoado por Deus tem que ser colocado fora dos termos da congregação do povo de Israel. Vamos tentar entender isto.
Por exemplo, a linguagem de Hebreus é fora do acampamento. E o que acontece é que outras pessoas foram amaldiçoadas fora do acampamento, no tempo, por exemplo, da peregrinação. Em Levítico 24, versos 11 a 16, nós temos ali claramente o filho de uma israelita e um egípcio, em que havia blasfemado contra Deus. Ele tem que ser levado fora do acampamento para ser apedrejado. Acã, no livro de Josué, capítulo 7, verso 24 a 26, é ordenado pelo Senhor que Acã tenha que ser apedrejado com todos os membros da sua casa ali. Porém, o princípio do ensino aqui é que nosso Senhor Jesus Cristo morre fora da congregação de Israel. Ele morre fora do templo, como o sacrifício se exigia no seu caso. Ele está carregando a vergonha dos nossos pecados. E vejam o que diz Hebreus: para que pecadores sejam feitos santos, para tornar o seu povo santo por meio do seu sangue. Jesus, como um sacrifício fora, vejam que o sacrifício tinha que voltar, né? Era queimado fora, e o sacerdote então continuava voltando ali ao templo para servir. Jesus não volta. Jesus vai para diante do trono do seu Pai Celestial. Ele se oferece como sacrifício, mas ele é levado aos céus e em glória como sumo sacerdote para, meus irmãos, oferecer a Deus tudo o que era necessário em nossa salvação, como mediador. Verdadeiros crentes se identificam com essa vergonha, com esta terrível situação de nosso Senhor. Verdadeiros crentes se identificam. Este é um elemento principal, central da vida cristã, meus irmãos, que Cristo veio a este mundo e por meio dele nós fomos retirados de um estado de vergonha que o pecado produz. Vergonha, dor e sofrimento. Meus irmãos, cada um desses eventos aqui está revelando os mistérios da fé salvadora, os mistérios da graça do Senhor em nossa salvação. E vejam a crucificação de Cristo nos versos 34 e 35. Nós estamos vendo que nos versos 34 e 35, ele está sendo preparado para ser crucificado e é extremamente sucinta a afirmação da sua crucificação no versículo 35. Essas duas passagens aqui estão mostrando a pré-ordenação de Deus no sacrifício do seu Filho. Vejam que ele toma vinho com fel. Mas no Evangelho de Marcos diz que ele tomou vinho com mirra. E algumas pessoas tentam achar contradições nesse ensino. Na realidade, irmãos, o que acontece é que ofereceram a Cristo. Alguém ofereceu a Cristo. E é possível que Marcos tenha falado da mistura. Vinho com uma grande quantidade de mirra. E o que Mateus esteja se referindo aqui seja o gosto horrível, como o gosto do fel. E os soldados possivelmente levaram essa bebida com eles. Alguns tentam colocar isto como sendo as mulheres de Jerusalém que estavam cedendo à tristeza por causa do que havia acontecido com todos que eram condenados à cruz e passavam pelas ruas ali. Mas, meus irmãos, é muito difícil perceber isso, porque é possível que isso também seja mais um motivo de que Cristo teria que ser colocado sob
o escarnecimento dos soldados. Os soldados davam isto para a pessoa ficar mais debilitada para ela poder suportar os cravos. E é possível que eles ainda estejam se rindo do Salvador, porque ele não conseguiu beber e cuspiu. Por que nosso Senhor rejeitou esta bebida? Porque ele decidiu tomar conscientemente o cálice da ira de Deus. Ele decidiu ficar consciente enquanto o seu sofrimento salvador, vindicador da justiça de Deus estava sendo realizado. Ele foi crucificado segundo o procedimento romano, na cruz, como um condenado. Meus irmãos, a cruz é própria dos fenícios e dos cartagineses. Mas os fenícios e cartagineses usavam a cruz em algumas formas, como a cruz em forma de X e a cruz em forma de T. Não é esse o sentido em que é usado aqui a cruz. A cruz, pelas inferências dos evangelhos, a cruz aqui é a cruz que nós hoje conhecemos. Mesmo porque a placa com a acusação de Jesus foi afixada, diz acima dele. Então, é esta possivelmente a cruz de nossos dias que nós a conhecemos. Os condenados tinham que ficar nus. Existe uma linha de raciocínio que afirma ser possível, e embora não se saiba se isso é um fato, que nosso Senhor tenha sido sacrificado, morto na cruz, talvez apenas com um pequeno pano para cobrir o seu quadril. E como havia mulheres nessa região, e é o contexto judaico, há uma linha que interpreta que nosso Senhor, para não transgredir as noções judaicas éticas, que Jesus tenha sido crucificado assim, com um leve pano pequeno, cobrindo o seu quadril, assim como também dos outros que foram crucificados ao seu lado. Nosso Senhor teve os seus pulsos perfurados, não exatamente a sua mão. Foram os seus pulsos, na altura dos pulsos. E nosso Senhor teve os seus pés perfurados, porque Barnabé, induz-se pelo dito de Barnabé, que queria ver os sinais dos cravos nas mãos e nos pés, que ele não foi pendurado como alguns relatos demonstram em filmes, que ele foi amarrado, ele foi crucificado, irmãos, mesmo na sua debilidade, os seus braços foram esticados ao máximo, e os seus pés um sobre o outro, o que começou a impossibilitava imediatamente, jogava o peso do corpo ficava de forma muito cruel pesando sobremaneira sobre o diafragma, impedindo, por exemplo, o processo de inspiração. Jesus mal conseguia apenas expirar. Meus irmãos, e junto com a dilaceração de artérias e nervos, a dor era insuportável. As cãibras em nosso Senhor e naqueles que eram crucificados os impediam mesmo de fazer o movimento para a respiração. Como assim? Para respirar, uma pessoa na cruz, o que ela não conseguia fazer era inspirar para o processo de respirar. Para o processo de expirar e inspirar, o processo da respiração. Eles tinham que mover os pés pregados, dar um impulso para cima, e nesse impulso tentar inspirar um pouco de ar. Mas com o decorrer das cãibras, meus irmãos, os pés cravados, o tórax, sob tamanha pressão, esse processo se tornava cada vez pior. O coração de nosso Senhor estava sendo dilacerado de tantas dores,
meus irmãos, as crescentes cãibras impediam já esse esforço para o impulso. E os soldados romanos, isso explica porque Roma, para apressar a morte na cruz, eles praticavam a crucifratura. Ou seja, quebrem as pernas abaixo do joelho, para que não possa mais haver esse impulso para cima, para buscar um pouco de ar. Meus irmãos, ao nosso Salvador foi negado o direito de respirar. Foi negado o ar ao nosso Salvador. Os Salmos 22 e 69, meus irmãos, dão-nos algumas revelações surpreendentes dessas condições de humilhação. Vejam o caso da bebida forte, Salmo 69, verso 20 e 21. Salmo 69, versos 20 a 21 estão ali na passagem, refletidas na passagem da bebida forte que nosso Senhor Jesus cuspiu. No Salmo 69, a ideia básica, meus irmãos, é que Davi era o rei que apontava para o Messias, e o Espírito Santo usou aquela condição para mostrar que assim como ele procurou solidariedade e não achou nenhuma, que o Salvador, no seu ofício, não acharia nenhuma solidariedade, sendo objeto da maldição divina. Diz o texto lá no Salmo 69, verso 20 e 21, o opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Meus irmãos, enquanto Jesus cuspia possivelmente essa bebida horrenda, possivelmente ainda ele estava sendo escarnecido. O Salmo 22, verso 18, vejamos, tem a ver com a seleção e o repartir das suas vestes. Salmo 22, 18 diz, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. 4 soldados, além do pelotão que acompanhava a crucificação, 4 soldados estavam imediatamente próximos à cruz. E eles guardavam, e eles conduziam esse processo. O sistema legal romano. E eles tinham a liberdade de usar os restos dos bens que pertenciam aos presos. Então, Jesus tinha 5 peças de roupa, e sobrou uma, que era a sua túnica, e eles estavam lançando sortes ali sobre ela. Meus irmãos, Jesus prova da insensibilidade humana, porque ele é motivo do ódio, da ira humana, mas sobretudo da justiça de Deus através desse contexto. Os teólogos da igreja, os pais da igreja nos séculos 3 a 5, meus irmãos, como Cassiodoro entendia o Salmo 22 como refletindo o compromisso de Jesus com o sofrimento que lhe estava designado desde as profecias do Antigo Testamento. Jesus assume esse compromisso. Ele é um grande e supremo Salvador. Ele assume a condição de morte e de condenação e de ira de Deus contra os nossos pecados. Mas nós não paramos aqui, irmãos. Nós vamos ver aqui, como eu disse, um dos princípios de interpretação de Mateus, é que a maior parte aqui, Mateus se preocupa com as blasfêmias, os escárnios, os impropérios, como um reflexo do Evangelho da Graça. Como assim? Versos 37 a 44. Nosso Senhor foi crucificado exatamente numa via pública, onde passavam pessoas e estrangeiros haviam chegado para a Páscoa judaica. Jesus está ali agora sob a opinião pública. E pelo preço dos nossos pecados, ele foi exposto à vergonha, à má fama.
Hebreus capítulo 12, verso 2 diz que ele foi exposto à ignomínia. As condições da salvação cumpriam-se na humilhação que ele tinha que passar, a começar pela placa colocada sobre a cruz. E vejam o que diz o versículo 37. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mas se nós fizermos uma relação com todos os 4 evangelistas, meus irmãos, essa placa não tinha apenas essa inscrição. Cada evangelista vai suscitando um aspecto da placa. E se nós reunirmos todos os dizeres da placa, este é Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. O Evangelho de Lucas diz este. Mateus diz, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Meus irmãos, ele foi crucificado entre malfeitores, o cumprimento da profecia bíblica plenamente, agora até de forma física. Ele foi contado entre aqueles, meus irmãos, que haviam possivelmente estado numa rebelião com Barrabás. Mas vejam, meus irmãos, a inscrição é um modo aqui não de ultrajar apenas Jesus, é um modo de irritar o sinédrio, os representantes do sinédrio. Primeiro nós temos as blasfêmias dos transeuntes, nos versos 39 e 40. Vejam, elas são uma lembrança direta do Salmo 22, verso 7. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. No Salmo 22, a alegria dos ímpios com o sofrimento de Davi, o rei de Israel, é demonstrada pela palavra hebraica aqui, meus irmãos, sobre zombar, no hebraico também tem o sentido de caçoar. É a alegria interna de alguém que não consegue mais deter os seus lábios, não consegue mais controlar suas palavras. E agora, né, a degradação final do estado daquela pessoa é vista como meneando a cabeça em relação a ela. Vejam o verso 40, nós lemos ainda como o pouco que sabiam sobre o nosso Senhor ainda os desgostava. Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Meus irmãos, além de tentarem humilhar nosso Senhor e humilharem no sentido da sua filiação, isso também lembra a tentação diabólica contra nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através dessa blasfêmia. Se tu és o Filho de Deus, foi a mesma tentação de Mateus capítulo 4, verso 3 e 6. Se és Filho de Deus, e agora a tentação é, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Mas meus irmãos e meus amigos, nós ainda temos o longo escárnio do sinédrio nos versos 41 a 43, que refletem imediatamente o Salmo 22, versículo 8. Salmo 22, 8, meus irmãos, quando nós lemos ali, confiou no Senhor, livre-o, salve-o, pois nele tem prazer. Meus irmãos, aqui há um senso de triunfo pela desgraça de Jesus. Porém, nós temos que perguntar aqui, junto ao texto, em que propriamente consiste esse senso de triunfo em relação a Jesus? Eles estão escarnecendo do poder sobrenatural de Jesus. Estão escarnecendo do significado dos seus sinais, os quais muitas vezes eles foram confrontados pelas próprias pessoas. Como um homem poderia curar cegos, como no Evangelho de João, um cego nascido de nascença, se Deus não estivesse com ele? Mas, meus irmãos, eles estavam escarnecendo dos sinais de nosso Senhor como sendo sinais vindo de Deus. Se Deus sempre esteve com Jesus, se Ele afirmou que Ele era seu Pai, e um dos principais debates no Evangelho de João com os judeus, em João capítulo 5, verso 18, é que Ele se fazia semelhante ou igual ao próprio Deus.
por que ele estava ali? Eles estavam falando aquilo de forma tão incendiosa, meus irmãos e meus amigos, que eles estavam usando a terceira pessoa. E entendam a maldade humana. Percebam a maldade humana. Eles não apenas não falavam, eles não estavam falando diretamente a Jesus. Eles estavam mais próximo possível da cruz, falando na terceira pessoa para que Jesus escutasse isto. Tudo isso aconteceu, irmãos, antes que Jesus experimentasse a prova mais difícil de todas, que é a perda da presença do Pai, no verso 46. Quando nós chegarmos até essa exposição, mas ali ele está clamando a semelhança do Salmo, no Antigo Testamento. Mas, meus irmãos, também nós vemos os rebeldes e os assassinos ao seu lado, aqui, juntando-se a esse coro de escárnios sobre ele. Como é que nós podemos entender isto? E por que Mateus registra com tanta acuidade isto aqui, meus irmãos? Nós temos aqui o mistério do Evangelho da graça salvadora em Cristo. Exatamente por detrás daquelas zombarias, por detrás daqueles escárnios, a soberana vontade de Deus em salvar por meio do seu Filho estava se cumprindo plenamente no sacrifício que ele exigia, meus irmãos. O mistério da cruz, o mistério dos seus sofrimentos, estavam realmente se realizando ali, porque de fato, não obstante todas aquelas zombarias, de fato por detrás delas, um sacrifício perfeito estava se cumprindo. Uma maldição que removia a maldição pós-queda daqueles que haveriam de ser salvos. Confirmaria a nova aliança. Como nós podemos ver isso? Vejam, por favor, meus irmãos, vejam que em meio a todos esses escárnios e todas essas condições, ele é o verdadeiro rei dos judeus. Ele é o verdadeiro rei. O rei que salvaria o seu povo dos seus pecados. Vejam também que ele, como alguns estavam escarnecendo, que ele destruiria o templo e reconstruiria. Por que ele não desceria dali? Ele não veio para salvar-se. Ele não veio para preservar a si mesmo. Ele veio para salvar aquele que estava perdido. E ele destruiu o verdadeiro lugar de encontro, de reconciliação entre Deus e o homem que estava separado. O seu corpo, o seu próprio corpo, a sua própria realidade ali da encarnação, irmãos. Seu corpo estava sendo ofertado como sacrifício da nova aliança. Fora da porta, fora de Jerusalém, fora do templo, como um sacrifício o corpo deveria ser destruído da oferta do sacrifício. Ele é o Salvador. Estava oferecendo perfeitamente o seu ofício ali, cumprindo o seu ofício. Ele não veio com nenhum intuito de afastar-se objetivamente daquele propósito. Ele é o Filho amado. Houve uma grande questão sobre se ele é o Filho de Deus, mas ele é o Filho amado de Deus. E exatamente porque ele é o Filho amado de Deus, ele obedece a Deus Pai e aceita a morte em obediência até a morte e morte de cruz, para realizar a suprema vontade e a justiça de Deus, vindicar a justiça de Deus. Oh, meus irmãos, nós chegamos até este ponto. Vamos, irmãos, na exposição chegar então às preciosas lições deste santo evangelho. Vamos. A primeira lição, irmãos: as condições e exigências da obra salvadora não podem ser discernidas pela humanidade decaída. Esse é um grande contraste com a condição humana que está vendo nosso Senhor Jesus Cristo sendo crucificado e escarnece dele. As condições e exigências da obra salvadora não podem ser discernidas pela natureza humana decaída. O supremo ensino desta passagem
nos mostra que o modo como Deus age na salvação foge aos desígnios humanos, supera os desígnios humanos, transcende a lógica humana. Para isso eu vou precisar utilizar a teologia de Paulo, que contrastou esse pensamento com o pensamento de judeus e gregos, ali em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Irmãos, vejam por favor esta passagem. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, onde nós lemos: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Deus, em sua sabedoria, anulou a razão humana por meio da obra do seu Filho. Para nós, seres humanos decaídos, não há lógica o que aconteceu ali. Nada temos na mensagem, nesse tipo de acontecimento, nada nós temos ali que nós possamos desejar, compreender e nem alcançar por nós mesmos. Mas é impressionante que quando Paulo, por exemplo, utiliza a expressão perder, no verso 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. O sentido dessa palavra no original é muito mais intenso do que na nossa tradução. Aqui, certamente a palavra da cruz é loucura para os que serão destruídos, os que estão sendo destruídos. Destruído no sentido final. Uma pessoa que vai se perder eternamente. Os gregos procuravam o quê? Sabedoria. Mas os gregos, ao procurar sabedoria, não consideravam a cruz como sendo uma mensagem realmente de Deus. Os judeus procuravam sinais. Eles queriam sempre uma prova do sobrenatural de Deus, meus irmãos, e eles não conseguiram. Até o último momento, muitos escarneceram de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não conseguiam entender como as próprias profecias do Antigo Testamento estavam se cumprindo. Meus irmãos, quaisquer que sejam os meios que esperamos ser salvos a partir do que nós compreendemos, da nossa compreensão, nos nossos próprios moldes, é um meio de nós sermos destruídos e nos perdermos eternamente. Quaisquer que sejam os meios em que eu tente conformar a salvação apenas à minha compreensão, ao meu modo de entender o que seja uma relação com Deus, esse vai ser exatamente o meio em que esta pessoa vai perder-se eternamente. Nenhum modo, nenhum caminho humano, por mais lógico que pareça, não pode, por exemplo, nos conduzir ao chão e clamar por misericórdia, nos levar ao arrependimento, à confissão dos nossos pecados, a confiar tão somente naquilo que Deus fez em seu Filho. Nenhuma destas coisas da nossa própria lógica poderia. Deus estava preenchendo aqui todas as condições efetivas da sua justiça, que transcende o nosso conceito de bem, de justiça ou de amor. Ainda em 1 Coríntios capítulo 1, vejam como o apóstolo Paulo declarou ainda. Ele diz que aprouve a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. A loucura da pregação. Apenas o Espírito Santo pode aplicar essa verdade aos corações e às mentes. Apenas o Espírito Santo pode manifestar o sentido de um Deus justo, cumprindo e vindicando a sua justiça para a salvação. Apenas o Espírito Santo pode manifestar isso ao coração pecador, à mente de um pecador, para que ele possa ser humilhado, possa vir arrependido e confiar tão somente na graça de Deus ofertada ali em seu Filho. Tão somente nele. Há tantas pessoas que ainda hoje entram numa igreja, estão no meio das pessoas, mas elas dizem: eu acredito que ainda há uma coisa boa nas pessoas. Eu acredito que fulano pode ser salvo porque ele é um bom pai, um bom marido, e que eu sou uma boa pessoa e farei isto e farei aquilo.
Meus irmãos, ainda há pessoas hoje que rejeitam a suficiência única e tão somente da cruz de Cristo. Não é um espanto que há tantas pessoas hoje que afirmam ser cristãs, ser até evangélicas, mas são ecumênicas. E seu ecumenismo vai acreditando que é mais um meio de ser salvo, ou que as pessoas têm alguma coisa boa que possam prestar na sua salvação diante de Deus. Mas vamos à segunda lição. A cruz é sinal da revelação da justiça de Deus e de seu decreto salvador. Essa é a prerrogativa da cruz. Deus está revelando a sua justiça, sinal da revelação da sua justiça, do seu decreto salvador. Nestas condições foi que Jesus Cristo foi feito maldição. Mas foi exatamente nessas condições que a justiça de Deus que salva foi revelada. Por favor, abram novamente comigo uma outra epístola de Paulo. Desta feita é 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. 2 aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21. Irmãos, sempre quando estamos estudando a suficiência do sacrifício de Cristo, isto vai nos aprofundar na doutrina da salvação. Então, 2 aos Coríntios 5, 21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nosso Senhor não tinha nenhuma relação com o pecado. Embora tenha vivido aqui quase 33 anos neste mundo, Ele não conheceu, Ele não teve nenhuma relação com o pecado. Mas foi exatamente nesta condição, santa, pura, sem mácula alguma, o Deus homem foi colocado sob o estado de maldição. Ele é o caminho do favor de Deus. E Deus nos aceita quando o próprio Deus nos reconhece nele, justos. Quando Deus nos reconhece justos no seu Filho. Meus irmãos, o grande mal da vida humana é que a humanidade se tornou corrompida pela queda. A humanidade está corrompida. O estado de pecado que nós estamos é diferente de cometer alguns erros. A nossa condição é corrompida, a nossa realidade é pecaminosa. Por mais que o pecado nem sequer faça sentido em muitos dos próprios atos humanos, de pessoas que não têm nenhuma aceitação do Evangelho, mas impressionante, por mais que o pecado não faça sentido, ele está sempre a empurrar a nossa vida para a lama, para a escuridão, e ainda assim somos coniventes com o pecado. Ele está no centro dos nossos corações. A corrupção está no nosso coração. Nós não temos justiça própria. Por causa disto, torna-se impossível para um homem encontrar-se com Deus nesse estado, nessa condição. Vejamos o que diz a carta aos Hebreus, numa maravilhosa comparação. O destino de todos os homens é a morte de Cristo. E a morte de Cristo relacionada àqueles em que esta obra será aplicada. Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28, irmãos. Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam. Vejam que este é o propósito da cruz, este foi o propósito da humilhação e do tipo de morte que nosso Senhor teve. Alguém se fez pecado por nós. Alguém se fez pecado
por aqueles que pertencem a Deus, para que fôssemos feitos justiça. Nós fôssemos alguém que recebesse de tal maneira a justiça dele, imputados pela a sua justiça imputada no nosso caso, que é como se nós fôssemos sempre perfeitos, mas tão somente nele. Meus irmãos, alguém foi oferecido para cancelar os pecados e ofensas. Vejam o que diz a Hebreus capítulo 9. Os pecados de muitas pessoas, não o pecado de todas as pessoas. Cristo não morreu por todos os seres humanos. O seu sacrifício é eficaz, sim. Mas objetivamente Cristo morre pelos seus eleitos. Cristo morre por aqueles que Deus separou na eternidade. E eles serão feitos justiça em Cristo. Eles foram feitos justiças. Foram feitos como o próprio Cristo é justo. Essa justiça pertence a eles. Meus irmãos, vamos à terceira e última lição. A humilhação de Cristo foi pré-ordenada para que pecadores participassem de sua glória. Oh, meus irmãos, meus amigos, vocês perceberam os grandes e numerosos detalhes que este Evangelho de Mateus colocou ali quanto à humilhação de Cristo, da pessoa de nosso Senhor. Tudo que fora dito no Antigo Testamento, tudo que foi pré-ordenado na eternidade, revelado aos profetas do Antigo Testamento, séculos antes de acontecer, e plenamente se cumpriram nele, todos puderam perceber isto, mas a sua humilhação foi pré-ordenada, para que todos que o Senhor está chamando pelo Evangelho da Graça, se arrependam, creiam e participem da sua glória. Se por um momento negarmos ou rejeitarmos a suficiência da humilhação de Cristo, se por um momento nós tentarmos entender a nossa salvação fora desses escárnios, dessa condição humilhante de nosso Senhor, eu temo em dizer que jamais entendemos algo do propósito de Deus para conosco. Jamais entendemos o que é ser salvo, o que é estar em Cristo. O grande Martin Lloyd Jones, grande pregador britânico, no seu livro Pregação e Pregadores, Preachers and Preaching, Preaching and Preachers, aliás, Pregação e Pregadores. O grande Martin Lloyd Jones diz que mesmo quando o Evangelho for pregado à igreja, e houver muitas pessoas já que nasceram de novo, ouvindo o Evangelho, sempre deve haver na igreja um desejo de ouvir mais disso. É muito bom alguém dizer que ouviu o Evangelho de novo, apesar de já estar em Cristo, e ter o seu coração consolado, confortado, e ter a esperança de ser achado nele, de confiar nele, e que o seu destino eterno está selado nele. Meus irmãos, Cristo cumpriu fielmente esta obra de submissão, humilhação, exatamente para que os salvos não fossem eternamente humilhados na eternidade. E vejam, um Rei eterno, um Filho amado, um Salvador excelso, estava exercendo seus ofícios em profunda humilhação. E eu lhe digo esta noite, ouça o chamado da graça de Deus neste servo, fiel em salvar. Humilhe-se diante do Senhor. Busque os sinais de que você está sendo chamado para baixo, para ficar em quebrantamento, clamando por salvação. Humilhe-se. E eu lhe digo esta noite, tudo o que nós precisamos está aqui, que Deus concedeu em seu Filho. Não obscureça mais ainda a sua consciência.
Não obscureça mais ainda o seu entendimento, acreditando que há algo bom em você. Que há algo bom em você, que finalmente aquilo vai conduzi-lo pelos caminhos de Deus. Eu lhe digo-lhe que é o diabo quem mais estimula você a pensar nisso. É sempre o diabo que nos diz que há algo ainda que está escondido em nós e que Deus se agrade, Deus finalmente aceitará. Eu quero lhe dizer esta noite com santo temor que o diabo é que mais estimula uma pessoa a pensar assim, pensar que existe algum bem além da maldade do seu próprio coração. Arrependa-se, confie no Senhor, creia no Salvador. A graça de Deus é poderosa para nos dar tudo em Cristo. Ó, meus irmãos, vamos orar ao Senhor. Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós te damos graças porque esta suficiência, esta tão grande salvação, só está em tudo que o teu Filho teve de passar por pecadores, Senhor. Há uma suprema obra designada e pré-ordenada por ti, ó Senhor, pela tua livre graça, Senhor, pelo teu poder de salvar. O Senhor é o único que pode salvar. Ó Pai eterno, venha abençoar a igreja do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Venha abençoar-nos de tal maneira que nós nunca nos envergonhemos do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Senhor. Venha abençoar com a tua preciosa graça, ó Pai eterno, que o Evangelho seja discernido também por aqueles que o Senhor está chamando, Senhor. Que a tua preciosa graça, Senhor, quebrante o coração daqueles que estão endurecidos no pecado, mortos espiritualmente, que o Senhor é o único que pode vivificar. Ó Pai, sequer na condição decaída, um ser humano pode discernir, ó Pai, o sentido desta obra do teu Filho. Mas o Senhor é o único que pode revelar o seu Filho, Senhor. O Senhor pode revelar o seu Filho gracioso, Salvador, o mistério, ó Pai, da suprema obra da tua justiça sendo realizada no seu Filho. Pai eterno, abençoa, Senhor, que a santa pregação do Evangelho possa se manifestar, Senhor, a quem quer que ouça, ó Pai, uma vez que o teu Espírito Santo é quem, ó Pai eterno, separou a igreja para isto, Senhor. Que o Senhor nos quebrante esta noite, Senhor. Nos quebrante profundamente, para que, ó Pai, como igreja, ó Pai eterno, nós estejamos sempre sob a dependência deste Rei, deste Deus homem, sob a justiça revelada nele e no seu sacrifício, Senhor. Pai amado, nós te louvamos porque para muitos a mensagem da cruz é uma loucura, Senhor. Para todos que estão se perdendo. Mas para nós que cremos é o teu poder, Senhor. Que o Senhor seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Oh, meus irmãos, vamos continuar nosso culto. Nós temos hoje o culto de Santa Ceia.